Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre os exercícios cardiometabólicos, que são os exercícios que compõem o último bloco do treinamento funcional. Nós já comentamos, quando nós falamos sobre a parte do processo de envelhecimento, que a senescência ela traz algumas alterações em todos os sistemas. Dentre essas alterações, nós temos uma redução tanto na potência quanto na capacidade aeróbica, reduzindo assim também o nosso consumo máximo de oxigênio. Eu trouxe esse estudo que foi realizado em 2018, é um estudo longitudinal que acompanhou durante 40 anos mais de 5.000 sujeitos. E os autores observaram que esse consumo ele realmente diminui com o tempo, então o consumo máximo de oxigênio ele vai reduzindo com o avançar da idade e que isso faz com que aumente o risco do indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares e também o risco de ter uma morte prematura. E outro dado importante é que se for feito algum tipo de intervenção, qualquer tipo de exercício que contribua para o aumento do VO2 máximo, esse aumento ele está associado à longevidade. Então, aumenta a expectativa de vida do idoso. Nesse sentido, o treinamento funcional, ele tem uma parte que compõe exclusivamente destinada para melhorar tanto a capacidade aeróbica quanto a potência, visando principalmente a manutenção da autonomia para o desenvolvimento das atividades da vida diária. E essa parte do treinamento funcional, ela é realizada através dos exercícios de alta intensidade e curta duração, que são os famosos HIIT. Então, são exercícios, como a gente mencionou, que ele trabalha em torno de 70% a 90% da frequência cardíaca máxima. Pensando na população idosa, nos grupos, nós trabalhamos com em torno de 8 a 9 na escala de percepção de esforço, na escala de 0 a 10. E dentre os benefícios que esse tipo de exercício proporciona voltado à população idosa, nós temos a melhora na pressão arterial, melhora nos níveis de glicemia, uma redução da gordura visceral, melhora na capacidade e também na potência aeróbica, melhora a sensibilidade para a insulina, a função pulmonar e diminui o perfil lipídio. Levando em consideração todos os aspectos do processo de envelhecimento e que a maioria dos idosos não tem aquele envelhecimento da senescência, que é o envelhecimento fisiológico, acaba tendo mais o envelhecimento patológico, direcionar esse tipo de intervenção proporciona muitos benefícios, todos esses benefícios, e além disso contribui para a manutenção da autonomia e independência da população idosa. O HIIT, ele é uma atividade segura e pode ser utilizado pelo idoso, sim, a gente não tem problema nenhum. Temos vários estudos que mostram os benefícios, os efeitos, e que essa atividade tem sido bem segura, e um dos principais benefícios é porque ela pode ser realizada por um curto tempo. Então, a gente consegue incrementar ela no treinamento funcional. No entanto, é essencial que o profissional de educação física avalie a capacidade, não só funcional, mas a capacidade física do idoso também. Vale ressaltar que o treinamento funcional realizado em formato de circuito, ele por si só já consegue promover melhorias cardiovasculares. No entanto, embora ele seja uma atividade segura, dependendo do nível de capacidade funcional do idoso, possivelmente não vai ser possível de realizar, em especial os idosos frágeis. Então, vocês vão observar quando nós estivermos falando de como está aplicando os exercícios cardiometabólicos, que com o idoso frágil a gente não consegue aplicar nessa metodologia e a gente tenta estimular a parte aeróbica de outra forma. Mas eles são bem eficazes e mesmo que o idoso não consiga fazer o treinamento, a parte cardiometabólica, só dele conseguir realizar os outros exercícios e finalizar da forma como a gente vai mencionar, fazendo outro tipo de atividade aeróbica, que não vai ser de alta intensidade, a gente já consegue observar diversos benefícios para a saúde. Temos diversos estudos que mostram que mesmo que o idoso faça uma atividade física numa intensidade leve, ele já tem benefícios. Claro que a intensidade moderada e vigorosa, esses benefícios eles são potencializados, mas a atividade com intensidade leve já traz diversos benefícios à saúde do idoso.
Essas são as recomendações, nós fizemos uma adaptação da proposta de Spirdoso. Então, de acordo com o nível de fragilidade do idoso, o nível da capacidade funcional, desde o idoso frágil ao idoso atleta, nós temos ali a importância de você priorizar os exercícios cardiometabólicos. Como eu comentei com vocês, a maioria dos idosos frágeis não vão conseguir fazer o exercício de alta intensidade e curta duração, e daí, nesse caso, a gente pode entrar com exercícios respiratórios, que daí já não são uma intervenção tão importante para idosos ativos e idosos atletas, mas para idosos frágeis é de suma importância. E para o idoso independente, o ativo e o atleta, a gente já consegue trabalhar com os exercícios cardiometabólicos desde que ele não apresente nenhuma restrição. E quais são os principais tipos de exercícios cardiometabólicos? Nós podemos trabalhar com a corrida com deslocamento, a corrida estacionária, tanto com deslocamento quanto com a estacionária. É importante que você oriente para que o idoso faça na maior velocidade possível, fazer movimentos articulares, trabalhar com corda, ginásticas e atividades de deslocamento e salto. Então, são atividades que a gente pode realizar com o objetivo de aumentar, de fazer uma atividade de alta intensidade e curta duração. Para a parte de prescrição, esse treinamento vai durar em torno de 4 a 10 minutos, dependendo do grau da capacidade física e funcional do idoso e principalmente do estágio dele, se ele é iniciante, se ele é intermediário ou se ele é um estágio avançado. Precisa ser numa intensidade da PSE entre 8 a 9, né, na percepção subjetiva de esforço. E a densidade, a gente começa trabalhando numa razão de 1/2 e revoluindo no final de 2/1. Então, se ele faz 30 segundos de estímulo, ele vai descansar 1 minuto na fase inicial. E na fase final, ele vai fazer 1 minuto de estímulo e 30 segundos de descanso. E é importante, 30 segundos de estímulos, 2 minutos de estímulo, 1 minuto de estímulo e 30 segundos de descanso. Isso pensando nos idosos ativos e nos idosos atletas. Os idosos independentes, eles não podem ultrapassar 30 segundos de estímulo, porque normalmente é uma intensidade muito vigorosa para esse idoso, e é importante você estar fazendo esse acompanhamento e esse monitoramento. E normalmente entre 4 a 10 minutos a gente vai conseguir realizar em torno de 8 a 12 estímulos. A recuperação, ela pode ser ativa, se o seu objetivo for manter o VO2 elevado, então não, por mais que venha reduzir um pouco, mas ainda continua aumentando o consumo de oxigênio. E passiva, se o seu objetivo for no próximo ciclo que o idoso consiga, que seria a parte principal, né? Ele consiga ter uma maior elevação do consumo máximo de oxigênio. Então, nós temos essas duas possibilidades de fazer a fase da recuperação. Pensando na corrida intervalada, então a gente pode fazer o estímulo para o idoso percorrer uma determinada distância na maior velocidade possível, e a recuperação ela pode ser uma recuperação passiva. Inclusive, a caminhada ela é dada como uma recuperação passiva. Se for a caminhada com o objetivo só de voltar à calma, não é uma caminhada acelerada. Então, ela é dada como recuperação passiva também. A corrida intervalada, se você for realizar esse tipo de atividade pensando num grupo de idosos. Então, nós podemos dividir os idosos em grupos, de acordo com a sua capacidade funcional. Então, eu separo os idosos independentes, idosos ativos e os idosos atletas. É importante você levar em consideração também se eles têm algum problema articular. E daí, como que nós vamos fazer? Separando esses idosos de acordo com a capacidade física e funcional, nós fazemos colunas. E daí os idosos vão fazer esse deslocamento da corrida intervalada o mais rápido possível, enquanto eles estiverem descansando, um próximo grupo vai. Então, daí é importante você separar por capacidade física e funcional, até para você verificar o tempo de estímulo, a distância.
Então é importante você separar dessa forma, porque senão você coloca um idoso atleta com um idoso independente, vai dar muita diferença, eles não vão conseguir realizar da mesma forma. Ou o idoso independente ele vai estar sobrecarregado, não vai conseguir realizar a atividade, ou vai estar muito fácil para o idoso atleta. Por isso que é importante a gente fazer essa subdivisão de acordo com a capacidade física e funcional dos idosos. A prescrição, pensando nas diferentes capacidades funcionais do idoso. Então, o idoso frágil, como nós comentamos, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar com exercícios de alta intensidade e curta duração, mas você pode aproveitar esse último tempo, né, esse final da aula do treinamento funcional, para fazer atividade de deslocamento através de caminhada. Você já consegue trabalhar também um pouco das outras variáveis e vai estar estimulando o sistema cardíaco também. Se você, pensando que o idoso, né, é frágil, dificilmente a gente consegue trabalhar em formato de circuito, você ter esse final trabalhando essa variável de caminhada mesmo já vai trazer diversos benefícios para a saúde do idoso. O independente, a gente pode propor para ele uma corrida estacionária, né, na maior velocidade possível, e o idoso atleta e o idoso ativo a gente pode fazer a corrida intervalada, inclusive com deslocamento, né, na maior velocidade possível. Não esqueça de utilizar a escala de percepção de esforço antes e após a atividade. Finalizou a parte do módulo do Neuro 2, que é a parte de força e potência muscular. Já mostra para o idoso como que está o seu nível de percepção. É importante que entre o Neuro 2 e o cardio você dê em torno de mais ou menos uns 2 minutos de descanso para que o idoso possa iniciar o próximo ciclo. E daí você, antes de iniciar, mostre para ele a escala subjetiva e peça para ele apontar como que está o nível de cansaço desse idoso. Realize a atividade e observe se, após a atividade, assim que ele terminar o tempo de estímulo, você já pergunta se a atividade está entre 8 e 9 ali na escala de percepção. Vamos supor que ele mostre para você 10. Ou não, está bem mais do que 10, já é o feedback que você precisa para reduzir um pouco a intensidade para esse aluno também. Bom, agora a gente vai iniciar o nosso último módulo, que é o módulo cardiometabólico. Para isso, nós selecionamos inicialmente a corrida estacionária. Então, eu vou pedir para o Roberto se posicionar aqui do lado e ele vai fazer um movimento de corrida estacionária, ou seja, ele vai fazer aquele movimento de corrida no local. Por ser uma atividade de alta intensidade, o ideal é você observar o nível de capacidade funcional do idoso e ir ditando para ele acelerar, reduzir, conforme a percepção subjetiva de esforço dele. Então, vamos supor que seja um idoso independente, um idoso que consegue fazer todas as atividades básicas e instrumentais e até as avançadas. A gente vai pedir para o idoso elevar um pouco mais o joelho e aumentar o ritmo. Tentar fazer um ritmo mais acelerado. Um pouquinho mais, Roberto. Pensando naquele idoso que já consegue realizar todas as atividades, inclusive as avançadas. Se for um idoso que consegue fazer apenas as independentes, então a gente pede para reduzir um pouquinho menos. E se for para o idoso, que é aquele idoso dependente, a gente precisa pensar em outras opções, como por exemplo a simples caminhada. Pedir para o idoso caminhar o mais rápido que ele conseguir sem correr. Ele vai realizar esse movimento durante 30 segundos e depois vai ter o descanso, né? O repouso, que vai ser totalmente passivo. Finalizando, começa novamente. Então, ele inicia de novo, mantendo lá durante 30 segundos e esse tempo, claro, vai depender também do nível de capacidade funcional do idoso. É importante a gente observar que o idoso ele vai realizar esse exercício, esse bloco durante 5 minutos. Então, o tempo que ele vai fazer de alta intensidade e repouso vai depender da capacidade funcional daquele idoso. A gente pode pedir também, vou pedir para o Roberto se posicionar aqui do meu lado e fazer uma corrida e retornar com a maior velocidade que ele consiga. Aqui o espaço que a gente tem disponível é um espaço menor, pensando que a gente está utilizando dessa forma com o objetivo de promover essa maior integração.
Aqui nós estamos utilizando um espaço menor para facilitar a visualização, mas o ideal é que você tenta conseguir um espaço de pelo menos de 5 a 10 metros para que o idoso consiga fazer com maior facilidade a execução desse movimento. A gente pode trazer outras variações, você pode utilizar o exercício de polichinelo, pode utilizar também aquelas camas elásticas para promover o aumento dessa intensidade. O importante é ficar claro que precisa ser um exercício que durem, em média, 5 minutos, claro, com os respectivos repouso, né? Então ele vai fazer numa razão 1 por 1, 30 segundos de atividade, 30 segundos de descanso. A partir do momento que essa atividade se tornar algo fácil, a gente faz as respectivas progressões, mas você pode variar bastante com o tipo de exercício, como a gente já demonstrou na nossa parte teórica desse curso também, para que você consiga finalizar de uma forma que a gente tenha esses benefícios cardiovasculares para o idoso através dessa prática desses exercícios. Bom, espero que você tenha compreendido essa parte do cardio, ela é bem importante para trabalhar essas variáveis com o objetivo principal de visar a melhora na potência aeróbica e na capacidade aeróbica do idoso. Leve em consideração que, de acordo com o nível da capacidade física e funcional do idoso, principalmente pensando no idoso frágil, é interessante a gente trabalhar mais com os exercícios respiratórios do que com os exercícios cardiometabólicos, porque dificilmente o idoso vai conseguir realizar e pode trazer outros prejuízos também, porque ele realmente, se ele for fazer essa atividade, ele é frágil, ele vai ter dificuldade de fazer a corrida, então é melhor a gente trabalhar de uma forma segura. Lembre-se, segurança sempre. Qualquer dúvida, não esqueça de deixar nos comentários e nos vemos na próxima aula. Até mais!